Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É assim que Deus faz, trabalha na vida do ser humano através de um trabalho desse de evangelismo. Para que você ouça o que deixe de ouvir, mas devemos pregar, porque assim Cristo Jesus nos ordenou. E de pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, o que não crê será condenado. Assim está escrito no evangelho de João, como Cristo deixou escrito. Então você tem esta oportunidade, porque aqui estamos alertando a você da salvação em Cristo Jesus, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, por amor a mim e a você. Portanto, estamos sempre aqui lhe alertando da volta de Cristo, estamos lhe alertando da volta de Cristo, e Ele vai voltar. Com certeza Ele vai voltar, porque Ele deixou dito que voltaria e vai voltar. Ninguém acredita nisso, ninguém. Mas quando a coisa chegar, então vamos se lembrar deste momento, de que eram avisados aqui continuamente da volta iminente de Cristo Jesus. Por isso Deus está aqui pelo seu grande amor, revelando a sua palavra, administrada pelos seus servos, que são discípulos de Cristo Jesus, para pregar esta palavra a você e lhe alertar deste amor grande de Jesus, lhe oferecendo a salvação em Cristo Jesus. Irmão Avilado com a palavra, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Gostaria de cumprimentar todos esta noite, na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos alegres, estamos felizes, porque não há coisa melhor do que o homem estar na presença de Deus. O salmista disse que é melhor um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em outros lugares, onde há prazeres, onde há riquezas, onde há coisas que aparentemente pode me trazer alegria. Mas a verdadeira alegria, como já foi dito esta noite, encontra-se centralizado numa pessoa, em Deus. E como já foi dito esta noite, esse Deus, por amar tanto essa humanidade que Ele criou, porque Deus criou a humanidade, o ser humano, o homem, com propósito de ter uma criatura que pudesse ter um relacionamento com Ele. Deus criou várias criaturas nos mares, na terra, aves, mas nenhuma dessas criaturas tinha algo que pudesse se relacionar com o Criador. Mas a palavra de Deus diz que Deus cria o homem do pó da terra, e o homem era um ser inerte, e Deus sopra nele o fôlego de vida, a alma, o espírito, que procede de Deus, que veio de Deus, concedido ao homem. Então esse homem toma consciência do ambiente onde estava e na presença de quem estava. Aí o homem tornou-se uma alma vivente, um ser vivente, uma pessoa consciente, uma pessoa com entendimento de entender. Louvado seja Deus, quem o tinha criado e qual a funcionalidade, qual o propósito. E esta noite estamos aqui para anunciar a você que não é diferente para com a sua vida, com a sua família, com a humanidade desta época, porque o mesmo Deus que amava Adão e Eva, que amou todos aqueles no Antigo Testamento, na época de Jesus, ainda é o mesmo Deus que ama a humanidade de hoje, como também a mesma humanidade que rejeitou Deus no princípio, como rejeitaram Jesus, ainda continua rejeitando a Deus. E aí nós vemos o sofrimento da humanidade, nós vemos que a humanidade prossegue a cada dia a passos largos, vivendo na escuridão, nas trevas, onde o homem não consegue enxergar o caminho que anda, sabendo que o caminho que anda é um caminho de morte e destruição, e o final deste caminho é uma morte de condenação eterna, a qual Deus não quer que você vá para lá.
Porque o propósito de Deus é que você esteja com Ele, junto dEle, diante dEle, glorificando a Ele e servindo a Ele por toda a eternidade. Esse era o propósito e ainda é o propósito original de Deus. Deus não criou o homem e simplesmente o abandonou, mesmo depois que ele pecou, mesmo depois que ele transgrediu, desobedeceu. Deus não se afastou do homem, não. Deus sempre buscou trazer o homem, louvado seja Deus, ao seu regaço. Em toda a história da Bíblia nós vemos Deus levantando homens para ministrar a palavra, profetas, sacerdotes, homens de Deus cheios do Espírito Santo, para proclamar a palavra de arrependimento, de reconciliação, a palavra que viesse transformar a mente e o coração do homem, mas a humanidade rejeitava, tapava-lhes os ouvidos para não ouvir. E hoje não é diferente. Quantos não querem ouvir os conselhos divinos da palavra de Deus? Mas são esses conselhos que nos tornam sábios e aptos para discernir o ambiente que nós vivemos, tanto o ambiente físico como o ambiente espiritual, porque o ambiente físico é perigoso e o ambiente espiritual ainda muito mais perigoso, porque existem agentes espirituais que trabalham contra a tua vida, para te destruir, para te deprimir, para te matar, para levar você ao desespero. Mas Deus esta noite está nos trazendo aqui para trazer a palavra de restauração, a palavra de libertação, a palavra de cura, a palavra que te levanta, a palavra que te faz entender que Deus não obra na tua vida. Ele não te esqueceu, Ele não te abandonou. Mas será que você não tem se afastado de Deus, não tem abandonado Deus? Ou será que você nunca sequer teve na presença de Deus? Eu gostaria de meditar com os amados, queridos ouvintes e irmãos esta noite uma porção da palavra de Deus que encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, mais precisamente no versículo 1 até o versículo 10. Veja que somente Deus tem poder para mudar uma situação irrevogável na vida do homem. Existem situações nas nossas vidas de que, de certa forma, o dinheiro pode resolver, a medicina pode resolver, e até mesmo a inteligência do homem pode resolver. Mas com relação aos problemas da alma, somente Deus pode resolver. Somente Deus foi capaz, em Cristo Jesus, de oferecer um sacrifício perfeito, completo e eterno pelas almas dos homens, para que assim pudessem ser salvos e libertos do poder das trevas que oprime e destrói o homem, levando o homem à sepultura e à morte eterna. Mas Deus esta noite Ele quer te levantar da mesma forma como Ele levantou este homem, a qual eu vou ler agora no texto que encontra-se em Atos capítulo 3, versículo 1. A epígrafe do texto nos diz: a cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Pedro e João, versículo 1, subiam juntos ao templo, a hora da oração, a 9 ou 3 da tarde, e era trazido um varão, que desde o ventre de sua mãe era coxo, tinha os pés atrofiados, não podia andar, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. E ele, vendo a Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, olhando face a face para ele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs em pé,
E andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de espanto e assombro pelo que lhe acontecera. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que Deus mais uma vez ele intervém na vida do ser humano. Deus intervém naquilo que o homem não pode fazer, naquilo que a medicina não pode fazer, que o médico não pode fazer, que o medicamento não pode fazer, que o dinheiro não pode fazer, que a sabedoria não pode fazer. Deus, pela sua misericórdia, ele se compadece do ser humano. Não pense que todas essas vidas que estão aí abandonadas no mundo, Deus não está alheio, Deus não está vendo, Deus não sente no coração dele, Deus não sente a dor dessas pessoas. Ele sente. A Bíblia diz que ele é amoroso, ele é amor, ele é a razão do de existir o amor, porque ele é o princípio do amor. E nós vemos no texto aqui o qual eu li, de um pobre homem, miserável, abandonado, que ficava todos os dias, colocavam na porta do templo. Ele nem sequer tinha condições de andar sozinho, porque tinha um problema, defeito físico nos pés. Alguém o levava e colocava ali na porta do templo, e ele, para sobreviver, ele mendigava, pedia esmola, pedia algum dinheiro para comprar um alimento, para comprar algo para a sua subsistência. Porque naquele tempo, pessoas deficientes, cegos, aleijados, as pessoas eram desprezadas, as pessoas eram abandonadas, até muitos familiares abandonavam alguém na sua família que tinha algum problema físico, que era doente, que era cego, era descartado, era abandonado. A sociedade não dava nada, a sociedade não acolhia, os sacerdotes desprezavam, porque todas essas pessoas viviam segundo o orgulho dos seus corações, não tinham compaixão, não tinham misericórdia, não tinham temor de Deus, não tinham Deus na vida, porque aquele que tem Deus na vida, ele se compadece daquele que sofre. E Deus, mais do que ninguém, é esse que tem esse sentimento perfeito. O amor de Deus na Bíblia é chamado de um amor ágape, um amor incomparável, um amor sem interesse, aquele que ajuda, aquele que socorre, aquele que protege, aquele que resgata, aquele que salva, aquele que regenera, aquele que liberta. Não porque ele quer receber algo em troca, mas é porque ele ama o ser humano. E aqui Deus, através dos discípulos, dos apóstolos, homens que andaram com Jesus, homens que viveram com Jesus, homens que comeram com Jesus, homens que tocaram na palavra encarnada da vida, como diz o apóstolo João, eles viram a glória do Deus eterno na pessoa do Filho, eles viram as maravilhas, eles viram os milagres, eles viram mortos sendo ressuscitados, e isso era algo impactante, porque na história da humanidade ninguém nunca viu nada acontecer desta forma. Mas como eu tenho dito, Deus é o que tem todo o poder nos céus e na terra. A palavra de Deus diz em Lucas 1:35, porque para Deus nada é impossível, porque Ele pode fazer tudo segundo a sua vontade. Muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão presas, muitas pessoas estão encarceradas. Deus quer fazer alguma coisa, Deus tem uma obra, Deus quer alcançar, mas muitas vezes essas pessoas rejeitam a palavra da vida. Mas aqui nós vemos que Deus, Ele teve misericórdia desse homem, como tem misericórdia de todas as pessoas. E quando ali chegam os homens de Deus para buscar a Deus, porque eram homens espirituais, eram homens que foram resgatados ali do lamaçal de pecado. Pedro, como nós bem conhecemos, que era um homem impulsivo, um homem
de impulsos muitas vezes violentos, mas agora um homem transformado, João, Tiago, Bartolomeu, Judas, Tadeu, homens que foram transformados, impactados pela palavra de um homem chamado Jesus Cristo, como ele diz de Nazaré, o Nazareno, porque só existe um Jesus, aquele que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Se estão pregando outro Jesus, que não ressuscitou, que não se manifesta ao ser humano, que não fala, que não trabalha, que não opera, esse não é o Jesus da Bíblia, porque o Jesus da Bíblia, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Depois que ele ressuscita, diz a palavra de Deus que ele passou 40 dias ainda se manifestando àqueles que ele acolheu de princípio para si. Apareceu a Madalena, apareceu a Maria sua mãe, apareceu aos discípulos. Uma certa feita os discípulos estavam, João capítulo 20, dentro de uma casa, trancados com medo, porque o Império Romano estava perseguindo todos aqueles que andavam com Jesus para matar. O ser humano é assim, meus queridos, quando ele é perseguido, quando tem uma situação difícil, a primeira coisa que o ser humano procura é se esconder, é se afastar, é se isolar, porque acha que assim vai resolver o problema. Mas não é assim que nós devemos agir. Quando nós estamos com problema, com a dificuldade que foge às nossas forças físicas, nós temos que buscar a ajuda de alguém que está acima dos homens, e esse alguém é Deus em Cristo Jesus. Se há algo na tua vida, se há um problema na tua vida, se a tua alma está angustiada, se a tua família está se destruindo, eu te digo, esta noite existe alguém que pode mudar a situação da tua vida, da tua casa, da tua família, e colocar tudo firme na presença dele. E esse alguém é Jesus. Foi o que ele fez com esse homem. Esse homem mau não conseguia ficar em pé, porque o ser humano, quando ele está oprimido, quando ele está preso no pecado, ele pode estar fisicamente em pé, mas espiritualmente está caído. A Bíblia diz que está morto espiritualmente, não tem relacionamento com Deus, não tem comunhão com Deus, não enxerga as coisas de Deus, não entende o propósito de Deus. Mas quando Deus se revela, quando Deus abre os olhos, quando Deus opera, quando Deus chama, quando Deus resgata, quando Deus perdoa, quando Deus abre a mente do homem, os olhos espirituais, o homem começa a entender o propósito de Deus na vida dele. Foi o que aconteceu nas nossas vidas. Nós também éramos cegos, espiritualmente pobres, miseráveis, despidos, como diz o apóstolo Paulo, nus da graça de Deus. Mas a misericórdia do Senhor também nos alcançou. Deus viu esses homens e mulheres que aqui estão, necessitados, oprimidos, presos, acorrentados, espíritos malignos que tentavam tirar nossas vidas. Mas o Senhor se manifestou, o Senhor se revelou, o Senhor nos alcançou através do poder da sua palavra. E hoje nós estamos aqui testificando deste Deus Todo-Poderoso, que trabalha na vida do homem e faz aquilo que o homem não pode fazer. E aqui nós vemos que quando Pedro e João vai entrando ali no templo, aí aquele pobre, miserável homem pede alguma coisa, um dinheiro. Os discípulos não andavam com dinheiro, eram homens simples, homens pescadores, dependiam da misericórdia, da graça de Deus e do trabalho da pesca. Não estava ali com nada. Mesmo que eles tivessem, eu creio que o trabalhar de Deus era do jeito que a Bíblia revela e não como eles queriam. Porque muitas vezes queremos que Deus trabalhe na nossa vida, do nosso jeito, na nossa visão, como nós queremos. Mas Deus faz como Ele quer, aonde quer, na vida de quem quer, quando Ele quer. E Ele quer fazer algo na tua vida, mas é necessário você se achegar até Ele. Porque o homem estava na porta do templo, Pedro e João iam passando, mas ele disse: ei, vem cá vocês, me dê um dinheiro. Ele pediu socorro, ele pediu ajuda. Ele estava pedindo de um jeito, mas Deus ia fazer de outro, muito melhor.
Porque a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, que Deus é aquele que trabalha além do que pensamos ou do que pedimos, ou muito mais do que podemos imaginar. Muitas vezes você está pedindo algo pequenininho, mas Deus vai fazer coisa grande. Porque Deus é Deus de coisas grandes, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E ali, quando aquele homem pede uma esmola, os homens de Deus, homens cheios do Espírito Santo, porque quem é cheio do Espírito Santo tem discernimento das coisas espirituais. E aqueles dois homens, quando viram aquele homem lhe direcionar a palavra, o Espírito começa a revelar: ele precisa de muito mais, ele precisa de muito mais. Dinheiro para ele é pouco, o dinheiro não vai resolver essa situação dele. Mesmo que vocês deem dinheiro, amanhã ele vai estar aqui de novo. E Deus, quando Ele faz a obra na vida de um homem, é a obra completa, não é a obra pela metade. Porque diz a palavra de Deus, que Deus em 6 dias criou os céus, a terra, os planetas, as estrelas, o universo. Em 6 dias, no 7º dia descansou. Mas por que Ele descansou? Porque a obra estava completa, a obra estava toda concluída, conforme o projeto do Criador. Deus não deixa nada pela metade. Esse homem queria uma esmola, um dinheiro para comprar uma comida, um alimento, mas Deus ia proporcionar algo maior, algo que ele pudesse entender que existe um Deus que é todo poderoso, que muda a situação da vida do homem, onde muitos não acham que há mais jeito, mas para Deus há jeito. Para Jesus não tem problema, para Jesus não tem barreira, para Jesus não tem dificuldade, para Jesus não tem impedimento, porque diz a palavra de Deus: operando o Senhor, quem impedirá? Ninguém poderia impedir o trabalhar de Deus na vida daquele homem. E diz a palavra de Deus que Pedro se antecipa com a palavra e diz: olha para nós, olha para nós. E ele olhou, e Pedro lança a palavra de poder e autoridade: olha, homem, eu sei que tu é necessitado, eu sei que tu está pedindo dinheiro para tu sobreviver. Nós não temos dinheiro, nós não temos algo material para te dar, mas nós temos algo muito maior na nossa vida para te dar, e é o que tu precisa. É a ajuda de Deus em Cristo, é o socorro de Deus em Cristo, é a mão de Deus em Cristo, é a libertação de Deus em Cristo, é a salvação de Deus em Cristo, é a cura da tua doença em Cristo Jesus, aquele que pode mudar a tua vida agora. E Pedro diz assim: olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos nós vamos te dar agora, e vai ser algo tão grande, algo tão maravilhoso, que a tua alma vai se alegrar tanto, que muitos vão olhar para ti e dizer: é o mendigo, é o esmoléu, é o ladrão, é a prostituta, é o idólatra, é o bêbado, é o embriagado. Era, porque agora não é mais, porque foi alcançado por Jesus, porque agora foi liberto por Jesus, porque agora foi curado por Jesus, porque agora foi restaurado por Jesus, porque agora foi levantado por Jesus, porque agora anda com os próprios pés, porque agora já não é mais cego, porque agora ele enxerga, porque agora ele vê, porque agora ele sabe que existe um Deus que operou na vida dele, e nós temos que aceitar e receber isso. Porque que muitas pessoas ainda estão nesse estado de prisão, principalmente prisão espiritual, porque existe 2 tipos de prisão: a prisão física, que causa uma certa angústia e desespero no homem, mas a pior prisão é a prisão espiritual. Aquele homem espiritualmente ele estava preso. Mas você pode perguntar: mas por que, pregador? Porque uma pessoa aleijada não poderia entrar no templo, não poderia ir ao sacerdote, não poderia entrar na casa do fariseu, só porque tinha um defeito físico, e eles eram preconceituosos, eles não aceitavam. Aquele homem não tinha vida religiosa, não tinha vida com Deus, não tinha vida social, não tinha amizades, não tinha amigos, porque era desprezado. Mas Deus decidiu mudar a história dele,
Pedro, através do Senhor, através de Pedro e João, decidiu mudar a história daquele homem, para saber que quando Deus faz, Ele faz para que os outros vejam que Deus faz. A vida daquele homem foi transformada de uma forma tal, que as pessoas ficaram interrogando: é ele? É o aleijado? É o mendigo? É o coxo? Não, é ele não. As pessoas ficaram em dúvida, mas ele mesmo disse: sou eu. Eu era coxo, eu era aleijado, eu era miserável, eu vivia dependendo dos outros, mas agora eu dependo de Deus, porque Deus operou na minha vida, e agora eu vou trilhar este caminho de vida em salvação na presença desse Deus. É assim que Deus trabalha. Deus te resgata lá do lamaçal, Deus te resgata lá da prisão, Deus tira a escuridão dos teus olhos, Deus abre os teus ouvidos espirituais, para que tu entenda que tu precisa andar com Ele, por Ele, viver com Ele, porque se você viver com Ele, se você morrer com Ele, quando Ele voltar, você vai ressuscitar, para estar para sempre na presença dEle. Esta é uma das grandes e mais maravilhosas promessas que Deus tem feito ao homem em Cristo Jesus. Uma certa feita, Jesus deu poder e autoridade aos discípulos e disse: vão, pregue o evangelho, cure os doentes, expulse os demônios, limpe os leprosos, dai de graça, porque de graça recebestes. E eles saíram para fazer a obra do mestre. Poucos dias depois voltaram alegres, regozijantes: mestre, até os demônios nos obedecem em teu nome. Jesus Cristo disse: meus filhos, não se alegre somente por causa disso, que os demônios obedeçam a vocês por causa do meu nome. Antes vos alegreis, porque eu escrevi os seus nomes lá no reino dos céus de meu Pai, e vocês vão estar comigo naquele grande dia, na grande ceia, participando e comemorando a vitória, porque eu conquistei a vitória na cruz do Calvário. Somente o leão da tribo de Judá, aquele que nasceu para vencer, era capaz de vencer o príncipe deste mundo. Ele ainda está aí solto, oprimindo as pessoas, levando as pessoas às drogas, ao crime, ao alcoolismo, à idolatria, à feitiçaria, à libertinagem, à prostituição, à imoralidade. Esse é o papel dele, porque ele é imundo, ele é sujo. Ele não tem mais parte com Deus, porque caiu da graça. Era um anjo santo de Deus, mas quando se rebelou contra Deus, Deus tirou a santidade dele, e ele passou a ser maligno, porque Jesus Cristo disse que ele é mau, ele é perverso, ele se alegra no sofrimento do homem, enquanto Deus se compadece e resolve o sofrimento do homem. Louvado seja Deus. E nós vimos que Deus mudou de forma tremenda a vida deste homem, e diz o texto que os discípulos tomaram ele pela mão, ele se aprumou e começou a saltear, pular e glorificar Deus. Aquele homem estava cheio de alegria. Talvez se Pedro e João tivessem dado só uma esmola, teria até se alegrado, mas não teria pulado nem salteado, porque a moeda, o dinheiro não ia fazer algo tão grande dentro do coração dele, e muito menos colocá-lo de pé. Mas o nome de Jesus é poderoso para colocar qualquer homem caído, qualquer mulher caída, qualquer pessoa doente, qualquer pessoa oprimida de pé, porque é o nome que é sobre todos os nomes. E como foi dito esta noite, naquele grande dia, todos vão se curvar diante dele e confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Queira o homem aceite, ou queira deixe de aceitar, mas o nosso intuito aqui esta noite não é te acusar, não é te condenar, não é te excluir. Pelo contrário, o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A palavra, ela é pregada porque o Espírito nos impulsiona a pregar a palavra, porque a palavra não é nossa, a palavra é de Deus. E para pregar esta palavra, precisa estar em comunhão com Deus, precisa estar na presença de Deus, precisa ter o Espírito da graça e da sabedoria para falar das coisas espirituais, porque as coisas espirituais são santas, e somente quem foi santificado, quem foi purificado no sangue de Jesus, tem respaldo para pregar esta palavra.
E a Bíblia diz que ele não podia entrar no templo, não podia entrar na presença de Deus. Mas quando ele foi curado, a primeira coisa que ele fez, ele entrou no templo, ele foi agradecer, ele foi exaltar: ó Deus Todo-Poderoso, obrigado, porque tu teve misericórdia da minha vida. Se tu não me alcançasse ali na porta do templo, eu passaria o resto da minha vida mendigo, aleijado, rejeitado. Mas tu me alcançastes, e eu te dou graças. E eu creio que a vida daquele homem impactou a vida de muitas pessoas, principalmente a sua família. Porque Deus é assim, Ele tira um homem do rebanho, tira um homem de uma nação e uma ovelha do rebanho, para que aquela ovelha, para que aquele homem faça diferença no meio dos seus e no meio da humanidade. Jesus resgata homens e mulheres para fazer a diferença no mundo de hoje, na sociedade de hoje, levando a mensagem, levando a palavra, levando a restauração de vidas que estão presas através do poder do nome de Jesus. E esse homem foi totalmente transformado, foi totalmente liberto daquela prisão, porque uma enfermidade, quando ela está conosco desde que nascemos, ou quando é uma enfermidade que nos acompanha toda a vida, é uma prisão. Você fica limitado, certos lugares você não pode ir, as pessoas não chegam perto de ti com medo de serem contaminados. Mas Deus, quando Ele opera na vida do homem, Ele tira todo o fardo, Ele quebra todas as cadeias, Ele quebra as prisões e nos faz algo novo, para que nós possamos verdadeiramente estar na sua presença, para louvar e exaltar o seu nome. E esta noite, meu querido, eu faço um convite a você: venha até Jesus, venha até a presença de Deus. Se você anda nessa situação que este homem andava, pode até não ser uma enfermidade física, mas está com problemas psicológicos, problemas de depressão, de tristeza, de angústia, sente vontade de morrer, não tem mais sentido a sua vida, que você acha que não tem, mas tem, porque Deus, Ele tem uma obra na tua vida, e quando Jesus alcançar, você vai ver que tudo aquilo que tinha dentro de ti era o inimigo querendo destruir a tua vida. Mas Jesus disse, João 10:10, parte A do versículo, ele diz: olha, o ladrão, o Deus desse século, ele veio roubar, matar e destruir. Mas a parte B do versículo, ele completa: mas eu vim para vos dar vida, e que a tenham em abundância. A vida que Deus tem em Cristo é abundante, não é somente nesse mundo físico, nem em busca das coisas materiais. Deus pode até nos dar algo material, sim, mas o objetivo central não é esse. O objetivo central é nos resgatar da mão do príncipe das trevas e levar diante do príncipe da glória, que é Cristo. Este é o propósito e o objetivo de Deus. E Ele também tem essa promessa para você. Ele tem essa promessa para a tua casa, para a tua família e para todos aqueles que você possa chegar e alcançar com a palavra. E que esta noite o Espírito Santo, Ele continue falando, porque Ele está falando. O Espírito Santo está falando com pessoas que estão distantes, mas o eco do som está alcançando, e também aquelas que estão aqui perto. O Espírito Santo está falando, e Ele vai continuar falando. E se você abrir o seu coração, como diz Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, que é o seu coração, e deixar Jesus entrar, Ele vai entrar, Ele vai trabalhar, Ele vai tirar, e Ele vai fazer aquilo que ninguém pode fazer pela tua vida. E eu aqui já agradeço essa maravilhosa e preciosa oportunidade, no nome daquele que vive para sempre, Cristo Jesus, o Senhor, o Rei da glória. Ora aí. Louvado seja Deus. Convido os amados irmãos a nós ficarmos de pé, para desde já concluirmos o trabalho do Senhor com oração final, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, porque muitas vezes, irmãos, nós não vemos o trabalhar de Deus aqui fisicamente,
Mas no mundo espiritual Deus está trabalhando, Deus está quebrando cadeias, Deus está quebrando correntes, Deus está alcançando, Deus está falando, Deus está curando, está transformando. E muitas pessoas um dia vão chegar por aí e dizer: olha, eu ouvi a voz de Deus, aqueles pregadores lá da Maraponga, da Praça MRV, louvado seja Deus, porque a voz de Deus ela ecoa no coração dos homens. Mas quando ele ouve e guarda, aí Deus se manifesta, se revela e alcança, e salva e transforma. Oremos em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno, sublime, poderoso e glorioso Pai, Senhor, te agradecemos, te damos graças por esses momentos de estar aqui na tua presença, porque nós sabemos que tu estás aqui, Senhor, porque este projeto é teu, esta obra é tua, este povo é teu. Tu nos enviaste aqui para compartilhar das grandezas e das maravilhas que tu fizeste na nossa vida e quer fazer na vida de muitos. Meu Senhor da glória, que o teu Espírito vá, Senhor, alcançando os corações aflitos, os corações angustiados, aqueles que estão presos, aqueles que estão acorrentados, aqueles que estão, Senhor, com pensamento de morte, espírito de depressão, espírito de tristeza, espírito de morte, em nome de Jesus. Agora eu te ordeno pelo poder do nome de Jesus: saia desta casa, saia desta vida, saia deste lugar, em nome de Jesus. Senhor, faz maravilhas nas vidas que estão aqui ouvindo, as que estão nos seus lares. Vai trazendo a paz, vai trazendo o equilíbrio, vai trazendo a força, vai trazendo o conforto, e vai trazendo, Senhor, o amor aos corações que estão quebrantados, porque esse, Senhor, é o teu projeto na vida dos seres humanos. Deus amado, Deus santo, muito obrigado por tudo. Obrigado por mais uma vez nos impulsionar e por estar aqui conosco, fazendo a tua obra. Nos despede, Senhor, em paz, debaixo das tuas mãos poderosas. Acampa os teus anjos, desfazendo os laços, os embaraços, as armadilhas, as ciladas contra as nossas vidas, e nos encaminha, Senhor, em paz, debaixo da tua mão poderosa, aos nossos lares. Nos dá um restante de paz, de noite, de gozo, de revelação do teu Espírito para nossas vidas, e nos ajuda, Senhor, a cada dia estar firmes, Senhor, e confiantes nas tuas promessas. É assim, Pai Santo e Justo, que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do teu Filho amado e santo, que vive e reina para todo sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e glória a Deus.